Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 30. Somente a parte B do versículo, somente a segunda parte do versículo, que está dizendo assim: está consumado. Está consumado. Essa foi a declaração que Jesus fez na cruz do Calvário. E por ser, Jesus fez inúmeras declarações ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério terreno, mas a última declaração que Jesus fez, poucos minutos ou segundos antes de morrer, antes de se render no Espírito, ele declarou: está consumado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vida cristã, a nossa vida cristã, ela se inicia, ela começa a partir de um trabalho já feito, a partir de uma obra já realizada. Então o nosso ponto de partida, a vida cristã, o nosso ponto de partida se dá através de uma obra já feita, de uma obra já consumada. Que obra é essa? Que obra é essa que foi feita? A Bíblia diz que Deus nos colocou na melhor maneira possível. Deus supriu para nós tudo em Cristo. Quando Jesus falou está consumado, ele falou está pronto, ali ele estava dando para nós um ponto de partida, o início da nossa vida cristã, né? E Deus providenciou para que o nosso início, o nosso ponto de partida fosse da melhor maneira possível. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para nós, ou seja, o inimaginável, aquilo que a mente consegue imaginar e aquilo que a mente não consegue imaginar é aquilo que Deus preparou para nós, é o nosso ponto de partida. Esse é o nosso ponto de partida, não é algo que nós vamos alcançar ainda, na verdade é a nossa largada, é o nosso ponto de partida. Efésios capítulo 1, versículo 3, está declarando, o Espírito Santo está declarando através do apóstolo Paulo, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Então, irmãos, quando Jesus falou está consumado, ele está dizendo que o nosso início, o início da vida cristã, a vida cristã se inicia da melhor maneira possível. A vida cristã se inicia com a obra totalmente já realizada. Você consegue entender que Jesus, ele, como nosso substituto, ele nos colocou na melhor condição possível. Quando Jesus veio a esse mundo, ele iniciou a sua vida aqui da pior maneira possível. Nós conhecemos a história a respeito do nascimento de Jesus. A Bíblia fala que os seus pais, eram pobres, os pais de Jesus, Maria e José, eram pobres. Mas o fato não é esse. O fato é que quando Jesus nasceu, a Bíblia fala que não tinha lugar para ele na estalagem, né? Então colocaram Jesus numa manjedoura. Os pais de Jesus envolveram Jesus no pano, colocou Jesus numa manjedoura, perto, ao redor de animais. E eu imagino que aquele lugar não era o mais cheiroso possível. Quando nasce uma criança, hoje o seu filho nasceu, você envolveu o seu filho para um berço legal, né, um cantinho legal para colocar o seu filho, para aconchegar o seu filho. Mas quando Jesus nasceu, o lugar que teve para ele não ficar ao léu, o melhor lugar que encontrou para colocar Jesus foi numa manjedoura, no meio dos animais, no lugar, de repente estava fedendo urina, fezes de animais. Então Jesus começou aqui da pior maneira possível. Jesus iniciou a sua obra da pior maneira possível. Abra um parênteses. Então, o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Se você está começando a obra da pior maneira possível, se você está numa situação a pior que você está vivendo, então pense nisso. Não importa a maneira como você vai começar, o importante é como você vai chegar, e você vai chegar lá no nome de Jesus. Amém? Então fecha o parênteses aí agora e vamos voltar aqui
na revelação da palavra, Jesus começou da pior maneira possível para que você e eu pudéssemos começar da melhor maneira possível. Por isso ele foi o nosso substituto. Ele nos substituiu em tudo. Aquilo que era para nós fazermos, ele fez no nosso lugar. Ele nos substituiu no nosso pecado, para que nós substituíssemos ou vivêssemos com ele na glória, em justiça. Né? Jesus entrou no nosso mundo, saiu do mundo dele, Jesus saiu do mundo dele, entrou no nosso mundo para nos tirar do nosso mundo e levar para o mundo dele. Viu? Então, quando ele falou está consumado, a vida cristã está começando a partir de um trabalho já realizado. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso pior problema é que nós temos dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque tudo isso não é resultado de um esforço nosso. Tudo isso é resultado da graça de Jesus. Você consegue entender o porquê que nós brasileiros, sobretudo os brasileiros, nós temos uma dificuldade tremenda de aceitar aquilo que é de graça para nós. Tirando a parte, e muitas das vezes sabe que tem muita gente que leva isso para um lado de humilhação. Ah, é de graça? Não, eu faço questão de pagar, eu quero pagar. Nós fomos criados numa cultura, meus amados irmãos, que choca com a cultura do céu, com a cultura de Deus. Por isso nós temos dificuldades de aceitar aquilo que Deus preparou para nós. Porque tudo que Deus preparou para nós não requer nenhum esforço nosso. Tudo que Ele fez para nós e por nós é de graça, foi de graça. E nós temos dificuldade de aceitar, porque a nossa cultura nos impede, muitas das vezes, de aceitar alguma coisa de graça. Nós temos que pagar alguma coisa. Por exemplo, quantas vezes você já pediu para alguém fazer um favor para você? Você chamou lá um menino, faz um favor lá para mim. Aí quando você faz, a criança, ou qualquer pessoa faz um favor para você, então você vem com um agrado depois e dá um agrado para esse menino. Então não é um favor. Porque então o favor, a graça de Deus é um favor não merecido. Nós não merecemos, Ele fez por nós. E nós costumamos querer pagar, retribuir o favor que o outro fez. O rapaz fez um favor para você, a moça fez um favor para você, só que você quer pagar esse favor e nós trazemos isso para a cultura de Deus. Deus fez um favor para nós, fazendo a gente iniciar da melhor maneira possível, só que nós de alguma forma queremos pagar esse favor para Deus. Você consegue entender isso? Consegue entender como isso realmente, a nossa cultura nos impede de viver a plenitude da bênção, da graça de Deus na nossa vida? Sabe quando alguém bate na porta da sua casa? Só para você ter uma ideia. Alguém bate na porta da sua casa e deixa lá uma lembrança para você. Né? Imagina que você chega na sua casa e tem lá uma cesta básica, ou tem lá qualquer outra coisa, uma peça de roupa, uma roupa nova, ou um par de sapatos. Tem alguma coisa, algum mimo que alguém deixou para você, aí você pergunta, quem que me deixou isso aqui? Quem que trouxe isso aqui? Aí a pessoa te responde, foi o fulano que deixou isso aqui para você. Aí você logo já pensa, ele deve ter candidatado a vereador. Alguma coisa tem, ou candidatou a vereador, ou candidatou a algum cargo eletivo, alguma coisa tem aí. Por quê? Porque nós não somos acostumados a aceitar a favor dos outros sem retribuir, sem querer retribuir esse favor. E quando nós trazemos isso, queridos irmãos, para a cultura do céu, isso é muito prejudicial para nós. Isso, na verdade, é uma afronta ao nosso Deus. Deus não se alegra com isso. Depois você lê com um tempo, Romanos capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia fala que tudo que Deus nos deu é de graça. As bênçãos que Deus nos deu é de graça. E se nós queremos pagar essa bênção que Deus nos deu por nosso esforço, então já deixa de ser a graça de Deus sobre a nossa vida. Você entende que aquilo, o nosso ponto de partida é o melhor possível. Nós iniciamos a nossa vida da melhor maneira possível, porque Jesus iniciou a vida dele da pior maneira possível. Ele foi o nosso substituto. A Bíblia diz que Jesus ele se fez pobre para nos fazer ricos. Jesus não era pobre, nunca foi pobre. Na verdade, Jesus ele se fez pobre, por isso ele nasceu na pior condição possível. Ele se fez pobre para nos tornar ricos.
Você consegue entender a preciosidade da graça de Deus? Só que o que acontece? Nós invertemos, irmãos. Então veja bem, para concluir aqui, nós invertemos, nós trocamos o ponto de partida pelo ponto de chegada. Aquilo que era para ser o nosso ponto de partida, o nosso ponto de partida é tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Esse é o nosso ponto de partida. O que Jesus conquistou para nós na cruz? Cura, libertação, milagre. Irmãos, são coisas supérfluas que eu estou falando aqui. Na verdade, o que Jesus conquistou para nós está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que a Bíblia fala que é o inimaginável. Aquilo que nós não conseguimos imaginar é o que Jesus conquistou para nós. Só que o que ele conquistou para nós, nós não vamos obter depois que nós morrermos e formos para o céu. Não, a Bíblia fala que o que Jesus conquistou para nós é para nós reinarmos, vivermos, aceitarmos isso em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala que pela graça de Deus ele nos chamou para reinar em vida. Então tudo que Jesus conquistou para nós é para ser desfrutado nesta vida. É 100 vezes mais nessa vida e na outra, é o que ele falou. Então, quando a gente pensa o que Jesus conquistou para nós, não é só coisa futura, não é só o céu, não é só morrer agora e ir para o céu. Na verdade, é tudo o que os nossos olhos podem ver e aquilo que os nossos olhos não podem ver. É tudo aquilo que o nosso coração pode imaginar e que o nosso coração não pode imaginar. Esse é o nosso ponto de partida. Só que o que acontece? Nós invertemos, nós pegamos o nosso ponto de partida, a cura, a libertação, o milagre, tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, nós pegamos o nosso ponto de partida e levamos para o nosso ponto de chegada. Era para a gente começar aqui, o nosso ponto de partida daqui, nós pegamos o nosso ponto de partida e transformamos no ponto de chegada. Você consegue entender? Então o que acontece? E nós não aceitamos, porque eu não mereço isso, então nós pegamos o nosso ponto de partida, as bênçãos, e aquilo que era para ser início, a bênção para nós, nós levamos para o final e passamos a vida inteira suando, ralando, correndo atrás e nos esforçando para chegar lá no final. Não é porque aquilo que é para ser o nosso ponto de partida, pelo nosso orgulho, pela nossa cultura, nós pegamos e levamos para o final e passamos a vida inteira. Queremos pagar um preço para alcançar a bênção que nós levamos lá para o final. Você consegue entender a profundidade disso? Né? Aí no meio do caminho, o que acontece? Nós pegamos o nosso ponto de partida e levamos para lá, para o final. E no meio do caminho nós vamos pelejando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para alcançar a minha bênção. Eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro para alcançar a minha bênção. Aí chega no meio do caminho, nós não conseguimos porque nós nunca vamos ser bons o suficiente para alcançar a plenitude por conta própria. O único que foi capaz de alcançar a plenitude foi Jesus. O único que percorreu todo esse caminho foi Jesus, para que você e eu não precisássemos percorrer. O único que começou. Jesus pegou o nosso ponto final, irmãos. Jesus pegou o nosso ponto de chegada e transformou para ser o nosso ponto de partida. Então não inverta isso. Não pega o seu ponto de partida, a bênção que Deus te deu, e leva para o final e passa a vida inteira querendo alcançar aquilo que já é seu. Você consegue entender a dimensão dessa verdade? Isso é a graça de Deus da nossa vida. Nós passamos a vida inteira nesse percurso entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Passamos a vida inteira nesse percurso, lutando, labutando, pelejando. No meio do caminho nós desistimos, voltamos de novo, né? Tudo por conta de quê? Por uma ignorância nossa. O fato é que o que Jesus conquistou para nós, o que ele fez para nós, está aqui no nosso, é o nosso ponto de partida. A sua cura, o seu milagre, a sua bênção, a salvação da sua família, todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário, é o início, é o ponto de partida. Então não leve o seu ponto de partida para o ponto final, não. Amém? Que essa palavra seja guardada no seu coração. Pratique essa mensagem, irmãos. Sabe, nós temos a dificuldade imensa de acreditar naquilo que Jesus falou. O único que falou a verdade, Jesus, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se fosse para eu pagar o preço, não precisava de Jesus ter pagado o preço por mim. É ou não é verdade? Ele começou da pior condição, ele começou da pior maneira, para que você e eu pudéssemos começar da melhor maneira possível. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em o nome de Jesus.